Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2025. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi o amor de Deus pela justiça. O texto que nos acompanhou durante toda a semana, Jeremias 9, verso 24, que diz assim: Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Bem, nós já sabemos e estudamos durante a semana que o Senhor Deus é um Deus de justiça. E quando a Bíblia o apresenta dessa forma, o apresenta como alguém que trabalha para fazer com que os seus filhos, que têm sido perseguidos, têm sofrido, para que eles finalmente alcancem algum tipo de justiça. Nem sempre teremos a possibilidade de poder viver isso nesse mundo, mas sabemos que nas mansões eternas nós teremos isso. Hoje, entretanto, nós vamos ler alguns textos esses que se encontram no livro Caminho a Cristo, na página 8. São apenas 2 parágrafos, mas nós leremos esses parágrafos e tentaremos ser abençoados através da leitura dos mesmos. Aguenta firme que eu já volto para a gente fazer isso. O primeiro parágrafo que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos diz assim: A palavra de Deus revelou o seu caráter. Ele mesmo declarou o seu infinito amor e a sua misericórdia. Quando Moisés rogou que Deus lhe mostrasse sua glória, o Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de você. Essa é a sua glória. O Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações. Êxodo 34, versos 6 e 7. Porque ele tem prazer na misericórdia. Miqueias 7, verso 18. A glória de Deus é nada mais nada menos do que a sua misericórdia. O Senhor Deus olha para nós e ele tem um sentimento de tristeza quando ele vê os seus filhos sofrendo. E a misericórdia de Deus faz com que, de alguma forma, nós tenhamos a possibilidade de receber da parte dele o amparo, o auxílio. Em alguns momentos ele opera grandes milagres, é bem verdade. Em outros momentos o milagre não vem, mas ele dá o poder necessário para enfrentarmos aquela provação. É tanto que não podemos nos esquecer que o livro do Apocalipse ele menciona que nós devemos ser fiéis até a morte, então receberemos a coroa da justiça. A fidelidade a Deus, da nossa parte, deve refletir a misericórdia que recebemos da parte do Senhor. Portanto, quando Deus opera um milagre e faz aquilo que estamos pedindo que ele faça, louvado seja o nome de Deus. Deus é misericordioso. Quando Deus não opera um milagre, mas ele está ao nosso lado, nos dando força e poder para enfrentarmos e vencermos aquele desafio, louvado seja o nome de Deus. Através dessas situações, a nossa fé vai crescendo no Senhor. O segundo texto vai dizer assim, o segundo parágrafo: Deus uniu nosso coração a ele por meio de incontáveis provas no céu e na terra. Através das coisas da natureza e dos mais profundos e eternos laços que o coração humano pode conhecer, Deus procura revelar-se a nós. Embora de maneira incompleta, isso representa seu amor. Apesar de todas as evidências, o inimigo do bem cegou o entendimento das pessoas, de modo que elas passaram a olhar para Deus com medo e consideraram inflexível, incapaz de perdoar. Satanás levou o ser humano a pensar que Deus é um ser cujo principal atributo é a justiça severa, como se ele fosse um juiz austero, um credor duro e implacável. Ele retratou o Criador como alguém que fica vigiando desconfiado, buscando erros e falhas nas pessoas para que possa condená-las. Foi para remover essa sombra escura e revelar ao mundo o infinito amor de Deus que Jesus veio viver com a humanidade. E, aliás, quando olhamos para a forma como a própria religiosidade se desenvolveu na humanidade depois que o pecado aqui chegou, nós vemos no contexto do pós-dilúvio, por exemplo, a humanidade havia se afastado tanto do caminho do Senhor que Deus teve que enviar um dilúvio para poder recomeçar a história da humanidade através de Noé e da sua família. Pouco tempo depois, a humanidade estava se reunindo na planície de Sinear com o propósito de fazer uma torre que chegasse ao céu. E algumas escavações arqueológicas
demonstram que no centro da cidade de Babilônia estava a torre de Etemenanque, provavelmente a mesma torre que anteriormente tinha recebido o nome de Torre de Babel. A ideia é que da estrutura gramatical hebraica que vai aparecer no contexto do texto, quando o texto vai mencionar que eles queriam construir uma torre que chegasse ao céu, a melhor tradução seria uma torre cujo céu esteja no topo. A torre de Temenanque, ela era uma torre em forma de zigurate, são pirâmides sobrepostas, e na parte principal havia um grande templo dedicado a todas as divindades da Babilônia. Quando você pensa no tipo de adoração que era exigido das pessoas, tendo como base aquela região que foi o berço da civilização, quando você sai de Babilônia e vai para Nínive, essas regiões que foram, aliás, colonizadas pelo mesmo indivíduo, porque foi o próprio Nimrod que começou tanto Babel, Ereque, Acade, Calné, Nínive, pelo menos 3 grandes impérios, todos eles sanguinários, e, ao mesmo tempo, com divindades pagãs, surgiram a partir desse indivíduo. E em todos os demais lugares do planeta para onde as pessoas foram espalhadas, elas levaram algum conhecimento de Deus, mas acabaram distorcendo o conhecimento do Senhor. Satanás tentou, desde muito cedo, fazer com que as pessoas tivessem uma visão distorcida a respeito de Deus. Toda vez que você olha para Deus como um ser irado, um ser que sentado no seu trono fica procurando alguma razão para poder te castigar, você, na verdade, está julgando Deus ou está vendo Deus pelas lentes da rebelião. A Bíblia vai demonstrar quem é Deus. Olhe para Jesus Cristo, que veio, tornou-se um de nós, andou conosco, comeu conosco, riu conosco, chorou conosco, se cansou, curou pessoas, chorou quando foi ao funeral do seu amigo Lázaro, se emocionou quando viu a cidade impenitente que o havia rejeitado e chorou sobre ela. Quando você olha para a Bíblia, você percebe, quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus, leia os evangelhos. Quando você vai olhar para cada um deles sob uma perspectiva diferente, como os evangelistas escreveram, você percebe quem é Jesus. E nas palavras do próprio Jesus para Filipe, quando Filipe disse, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus triste olha para ele e disse, Filipe, estou há tanto tempo convosco, e vocês ainda não entenderam, quem vê a mim vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Ele é a transcrição da divindade. E aquilo que sabemos a respeito dele é que ele nos ama com um amor que é eterno. Por isso, quando olhamos para Deus, precisamos compreender isso. E entender que tudo o que Deus puder fazer para nos salvar, ele o fará. Afinal de contas, Deus é um Deus de amor e um Deus que busca fazer justiça ao seu povo. Permita que ele haja dessa maneira na sua vida. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e pela certeza que temos do teu amor, e ao mesmo tempo da tua justiça. Obrigado por se revelar a nós através de Jesus. Te pedimos que o Senhor nos ajude a podermos viver de acordo com a tua palavra, pois é no nome de Cristo que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?